Nesta noite, nós vamos falar do livro de Provérbios, capítulo 4. Semana passada eu falei para os pais que o melhor livro para você educar os seus filhos. O pai só precisa pegar o livro de Provérbios, e Provérbios é legal porque cada versículo ali é uma unidade, é um pensamento separado. Você não precisa estudar o livro todo para entender o contexto, como na maioria dos livros da Bíblia. Então, hoje eu vou pegar do capítulo 4 e 5 de Provérbios, alguns provérbios que falam sobre adolescentes e sobre essa idade que os seus filhos estão passando. São dicas e observações que Davi faz, instrução que Davi, o rei Davi, o poeta Davi, o profeta Davi, né, aquele pelo qual Jesus veio da família dele, que Davi dá ao seu filho Salomão. Nós vamos abrir nossa Bíblia ao livro de Provérbios, capítulo 4. Se você não tiver a sua Bíblia, só ouça, e você vai aprender bastante. Provérbios capítulo 4, começando no verso 4, dicas para os adolescentes. E você que é adolescente de coração, também você vai ter muita instrução aqui. Provérbios capítulo 4, então nos dá essa instrução para continuarmos bem-sucedidos como jovens. Agora eu vou falar para os teens, verso 4, capítulo 4, verso 4. Davi falava para Salomão, ele dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Não. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Ouça o que eu te falo. Primeira dica para todo teen. Se você ainda mora em casa, você depende dos seus pais. Primeira dica para você: obedeça aos seus pais. Efésios capítulo 6, versos 2 e 3, Deus diz assim: honre o teu pai e tua mãe. No Senhor, honre teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que a tua vida vá bem. Tem algum adolescente, tem alguma pessoa que é adolescente de coração, que quer que a sua vida vá mal? Quer que as suas finanças vão mal? Quer que as coisas piorem? Quer ficar doente? Quer apodrecer enquanto ainda vivo? Não, nós não queremos isso. E Deus diz: olha só, um dos segredos de você levar uma vida boa, de você levar uma vida sadia, você viver uma vida com ânimo, com garra, produtivo, é você obedecer aos seus pais. Eu sei, cara, eu tenho muita pena de alguns adolescentes, né? Às vezes eu choro com você, que tem pai e mãe que amam tanto a gente, que sufocam, né? Parece que a gente está com plástico em cima da cabeça de tanto eles nos amarem. Se nos amassem um pouco menos, seria ótimo, né? Querem saber tudo, todo o tempo, de todo mundo, né? Não é isso? Não tem pai assim? Mas sabe o que? Foi Deus que escolheu esse pai, essa mãe para você. Como eu falei recentemente para uma adolescente, eu digo: cara, eu não sei o que você tem, porque realmente Deus deu duas pessoas, sabe aquele corujão com dente, né? Coruja com dente, não é bico não, dente, né? Eu digo, deve ser que Deus sabia que você ia ser uma pessoa difícil, por isso Ele colocou essa pessoa. Deus escolheu, não foi você escolheu essa mãe, você nem quer essa mãe, esse pai, então foi Ele que escolheu para você, foi no desígnio de Deus. Deus sabia que você precisava deles, Deus já sabe o que vai acontecer na sua vida, Ele escolheu direitinho quem precisava criar você. Então, a sua mãe, seu pai, e seja essa pessoa adotiva, porque às vezes Deus usa duas pessoas para conceber, para fazer o filho, mas Ele diz: não, esses não podem criar, e Ele leva para outra família. Olha só, aquela jovem, né, que ganhou 4 medalhas de ouro, se ela tivesse sido criada com os pais, hoje ela estaria drogada, hoje talvez, bem provável, estaria morta. Ela termina de ganhar 4, por quê? Porque Deus deixou um casal fazer, aí puxou rapidamente ela, ao nascer, para um outro casal que criou, e criaram no temor do Senhor, criaram com essa disciplina, e ela hoje é um campeão de ginástica com quatro medalhas de ouro. E de qualquer forma, Deus quer que você obedeça seus pais, ponto final. Mas você não entende, minha mãe. Nem quero entender, ela é tua mãe, já basta o que eu tive que entender da minha mãe, né? E do meu pai, né? Você ainda quer botar o seu problema para cima de mim?
Esse problema é seu, e se resolva com ele. Mas eu sei de uma coisa, que se você obedecer, né, quando você menos espera, você vai ter uma vida de sucesso, você vai ter uma pessoa que um dia vai te acompanhar na vida, você vai ter uma carreira, você vai ser bem sucedido. Obedeça seus pais. Primeira dica de Davi para o seu filho. Segundo, no capítulo 4, versos 5, 6 e 7, diz: procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem dela se afaste, não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame a sabedoria, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. A segunda dica: Deus quer que você busque sabedoria. E sabedoria, a Bíblia diz que a base de toda sabedoria, o princípio, a base, alicerce da sabedoria é o temor ao Senhor. No próximo capítulo, aliás, no capítulo 9, verso 10, a Bíblia diz que o princípio de toda a sabedoria é temor ao Senhor. Em Salmo 103, ele diz que o temor ao Senhor é saber o que Deus quer e obedecer. Quando você sabe o que Deus quer e você obedece, independente de como suas emoções gritam, a Bíblia diz que isso é temer ao Senhor, é entender que o que Deus quer é mais importante do que o que você quer, com Ele sendo o seu Senhor. Então, a segunda dica: busque sabedoria. Interessante porque Jesus, no capítulo 8, onde eu vou já ler o versículo 8:34, no capítulo 8 de Provérbios, todo lugar que diz sabedoria, troque a palavra sabedoria por Jesus, e você vai ver como encaixa. Ali é o salmo, o provérbio é o capítulo que fala sobre Jesus na criação, porque Jesus é quem executou a criação do mundo e do homem. Então ali a palavra sabedoria pode ser substituída por Jesus. E é interessante porque quando Jesus esteve no mundo, ele diz assim: olha, conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é essa sabedoria, Ele é essa comunicação de Deus, e Ele vem para você e ilumina a sua vida através do seu Espírito que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele entra em você quando você o convida. A Bíblia também diz que a sabedoria vem através da palavra, da revelação de Jesus, que é a Bíblia, e principalmente no conceito do Novo Testamento, onde ele explica como você pode ter perdão do seu pecado, como você pode conduzir a sua vida no agrado de Deus. Em Provérbios capítulo 8, verso 34, ele diz assim: feliz aquele que me busca diariamente. Adolescentes, e você também que é adolescente de coração, Deus quer que você o busque todo dia. Antes de você sair, tomar suas decisões e fazer suas presepadas, pare e consulte Deus, fale com Ele, consulte a sua palavra. A sabedoria de Deus está escrita para nós podermos nos referir a ela, e a Bíblia diz que ali está tudo o que nós precisamos para ter uma vida de sucesso, para termos uma vida correta perante o Senhor, e termos uma vida como Deus quer. Tudo, e bem-aventurado, feliz é aquele que busca diariamente, que espera nas minhas portas para saber o que eu quero de ti. Então, Deus quer que você busque sabedoria. Procure, antes de você tomar suas decisões, seja de estudos, seja de namoro, seja de diversão, seja da festinha que você vai ou não vai, você precisa consultar Deus, porque temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o adolescente, o jovem, o ser humano que quer ser bem-sucedido precisa buscar sabedoria. A terceira dica, ele nos dá no verso 14, capítulo 4, verso 14, onde ele diz assim: não siga pela vereda dos ímpios, ou pelo caminho dos ímpios, nem ande nos caminhos dos maus. Evite-o, não passe por ela, afaste-se, não se detenha. Esse período de 12 a 18 anos é onde a maioria das pessoas descarrilham, entram no caminho errado, perdem anos e anos e anos, e muitas vezes perdem as suas vidas. Você sabe que a morte de adolescentes é altíssima.
O diabo sabe que esse momento da sua vida é um dos momentos cruciais, mais importantes. É porque as decisões que você toma nesse momento da sua vida vão fazer toda a diferença eterna. E é por isso que ele ataca de uma forma tão feroz a humanidade nessa idade da adolescência. O que tem, eu canso de ouvir pessoas que diziam assim: eu era da igreja. Sim, aí você saiu sim. Porque o meu pai não ia, só minha mãe que me levava, eu não gostava muito, não tinha nada para adolescente. Aí quando eu completei 12 anos, 13 anos, caí fora. Aí fui para o mundão, fui para as drogas, fui para a prostituição, fui para o roubo. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia porque mesmo que essa pessoa depois volte, ela perdeu anos da sua vida. Aqueles anos naquele momento, é esse período da sua vida como adolescente. É esse período que você tem que construir a sua máquina futura. É nesse momento que você constrói o alicerce, é nesse momento que você planta os seus campos, como o provérbio diz, que você está estabelecendo o fundamento, a base de todo o seu sucesso futuro. Nessa época que você está se preparando para a sua carreira. Por isso que Satanás quer te descarrilhar. Ele vem e traz uma paixão louca na sua vida, para ver se consegue desviar o seu foco, sei lá o que, mas acontece. E ainda mais que a sua mãe está brigando em casa, é que você quer correr mesmo lá para os braços do pilantra. Aí você vai lá, você quebra a cara, fica grávida, aí tem filho, aí fica drogada, se não morrer. Deus então diz: fique longe do caminho dos maus. Fique longe do caminho dos maus. Fique longe. Você não sabe quem é mau lá da sua escola? Você não sabe? Você sabe quem são as meninas? Sabe quem são as más meninas? Sabe? Ou é difícil? Não. Os meninos, as meninas sabem quem são os maus meninos? O bad boy? Precisa desenhar? Precisa mostrar o que eles fazem? Mostrar como são? Não, você sabe. E Deus te dá esse discernimento porque Ele quer que você fique longe deles. Você sabe as festinhas que te convidam, você sabe quando ali vai ter pilantragem, onde as pessoas que estão organizando não prestam. Não sabe? Não sabe? Agora você não fala isso para sua mãe. Sabe por quê? Porque você é bobo. Você nem devia falar para sua mãe porque você nem quer ir. Você ignora o convite, entendeu? Porque a Bíblia diz que para você ser uma pessoa de sucesso, você evita esse caminho. Então se você sabe que tem pilantras, que tem más companhias naqueles lugares, você nem vai. Você diz: mas aí as pessoas vão achar que eu sou quadrado. Sim, você vai para o céu e eles vão para o inferno. Um dia eles vão estar clamando para você vir trazer um pingo de água para eles. Um dia a Bíblia diz que todo joelho se ajoelhar, todo joelho vai conceder que você estava certo e eles errados, que eles odiaram a verdade, viveram pelas suas emoções e você foi vitorioso. Sim, nós não vamos receber o ouro todo, nem todo mundo recebe ouro nessa terra. Aliás, a Bíblia diz que a nossa recompensa está no céu e você tem que ter paciência. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse século. O nosso objetivo de vida não é ser popular nessa terra. Se de repente acontece uma sorte, porque Deus quer usar aquilo para a honra e glória dele, para a nossa influência, tudo bem. Mas se nunca você brilhar aqui, você já está brilhando no céu. A Bíblia diz que o justo, interessante, ele diz que em geral o brilho do justo, ele começa pequeno e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, né? Ele cresce. Esse é o resultado de uma vida que obedece a esses princípios que Deus nos dá. Então fique longe dos maus, né? Fique longe dos maus. Uma vez eu fui para uma festinha de uma amiga minha na faculdade, cheguei lá, era todo mundo macunhado. Olha, eu não sabia que ela era desse grupo. Todo mundo na maconha, tinha chá de maconha, tinha brownie de maconha. Eu gosto de brownie, mas não da maconha. Tinha cigarrinho de maconha. Eu cheguei lá, quando eu cheguei na porta, que eu entrei assim, o pessoal estava todo mundo... Aí passaram para mim, era só um para todo mundo ficava rodando. Aí depois chegou um coreano lá cheio de droga. Tudo que você imaginava tinha. Cara, aí chegou, o cara me deu a maconha, né? Uou, eu estou em maus lugares. Eu acho que a Bíblia fala sobre isso. Aí eu peguei a maconha, passei adiante. Fica para você. E me retirei.
e não fui mais com aquela turma, entendeu? E vai ter momentos que você vai, mas às vezes porque você quer ser da turma, aí eu vou dar só uma tragadinha para o pessoal não achar que eu sou quadrado, para o pessoal não desconfiar que eu sou crente. E pronto, já foi? O Tim, ele tem que ter essa postura. Para o cão se diz não, para o cão se diz não, para o cão se diz não. Diga comigo, para o cão se diz não. Adolescente de coração, para o cão se diz não. Para os homens jovens de coração, para o cão se diz não. Para as mulheres que são teens, para o cão se diz não. Para o cão se diz não. Satanás, ele quer destruir a sua vida. Pode contar que ele quer destruir. Ele já sabe quem é você, ele sabe onde você mora, né? Ele sabe os seus fracos. Mas nós podemos vencê-lo. Fique longe dos maus caminhos e dos perversos que andam em maus caminhos. Da pornografia, das drogas, dos ladrões, das galeras, da bebida, daqueles que são maus. Porque a Bíblia diz, não se engane, as más companhias, elas corrompem até as melhores pessoas. Você não pode andar com essas pessoas e achar que você vai ficar ileso. Você vai ficar leso. Não ileso, leso. Verso 23, tem mais uma dica. 23, ele diz assim: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele, do seu coração depende a sua vida. Coração fala sobre a sua mente e suas emoções. Nessa época, quando a gente é adolescente, e algumas pessoas parece que entram até os 30 anos na adolescência, não conseguem vencer essa época da sua vida, cheia de hormônios. O que foi? Eu estou apaixonado, mamãe, eu estou apaixonado. Está apaixonado por quê? Eu estou apaixonado por um pilantra que tem lá. Não, você nunca. É um rapaz muito legal lá no colégio, é um pilantra, assim. Ele é traficante e drogado também. É. E nessa época você vê assim, você só vê o couro, não vê coração. Você só vê a parte de fora. Todo mundo gosta desse homem. E ele foi gostar de quem? De mim, mamãe. E o seu coração bate forte. E você se abestalha, você parece assim um macarrão cozido quando fica perto dele, né? Se desmancha todinho, parece um bom sorvete na boca, desmancha todinho, né? Guarde o seu coração, guarde o seu coração, guarde o seu coração, porque você se apaixona com o filho do cão, o seu sogro vai ser o diabo. Dentes grandes e queixo de pitbull. Quando ele te agarrar, ele não solta mais. Se soltar, vai ser daqui a alguns anos, com muita tragédia, com muita tristeza. Guarde o seu coração, não deixe o seu coração mandar em você. Você tem que mandar no seu coração, Deus tem que mandar no seu coração. Você precisa ter rédeas. Você não deixa, você não solta o seu coração, você não começa. Quantas adolescentes esse ano foram mortas porque começaram a se apaixonar por uma pessoa que nem era? Uma pessoa virtual, um maníaco. Vamos falar para os homens. Os homens teens. Alguns de vocês ainda não chegaram. Alguns já chegaram. Que alguns nasceram como eu. Eu com 8 anos já estava apaixonado por tudo que vestia saia, né? Quando finalmente Deus abriu meus olhos, eu era muito míope. Quando finalmente meu pai me comprou um óculos grande, eu vi a coisa mais bonita do mundo. Não era o pôr do sol, não era a praia, não era o oceano, eram as mulheres. As mulheres. E eu me lembro, minha primeira paixão foi por uma menina. Ela tinha uns 2, 3 anos mais velho que eu já tinha 8 anos, e ela comprava picolé de Buriti para mim. Ai, que paixão, que menina linda. Se a mãe dela não tivesse raspado a cabeça, eu acho que eu tinha, né, casado com aquela menina, de tão apaixonado que eu estava. Depois dela eu troquei ela, depois da navalha na cabeça, troquei ela por uma outra, um pouco mais velha. Ela tinha 35 e eu tinha 8, né? O nome dela era Rosa, e parecia uma rosa, eu nunca tinha visto. E ela tocava o violino, desde lá eu estou apaixonado com o violino, né? Eu queria aprender a tocar o violino, que mulher bonita, né? Homens, você está entrando nessa época da sua vida, os seus hormônios vão começar a atacar você. Você vai pensar só
mulher, 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 ou talvez homem, 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 não sei, né? Mas de qualquer forma, guarde seu coração, guarde seu coração, guarde seu coração. Diga comigo, guarde meu coração. Diga assim, eu vou guardar meu coração, eu vou guardar meu coração. Fala para o seu vizinho, guarde o seu coração. Eu vou guardar meu coração. Guarde seu coração, porque do seu coração, das suas emoções, vem toda a sua vida, da sua mente vem a sua vida. As emoções, elas são perigosas, né? A Bíblia diz que nós temos que viver pela verdade e não pelas emoções. Se eu tivesse casado com todas as mulheres por quem me apaixonei, eu teria mais esposas do que Salomão. Mas Deus me ajudou. Deus me ajudou, minha mãe também cooperou, meu pai também. Na época da adolescência, e eu segurei minhas emoções, entendendo que essa verdade de Deus te faz dar a volta por cima. E hoje, o que eu tenho na minha vida, se algum sucesso alcancei, se alguma coisa consegui fazer, se alguma igreja pastoreei, se algum dinheiro eu ganhei, se alguém eu ensinei, é porque eu segurei meu coração, porque eu entendi lá na minha adolescência, quem não segura o coração, quem não guarda o coração, vai ter grandes tristezas no futuro. Guarde seu coração, viva pela verdade, não pelas emoções. E às vezes as suas emoções vão estar gritando contra aquilo que Deus quer. Siga o que Deus quer, siga a verdade, e você vai ser muito bem sucedido. No verso 24 nós temos outra dica, ele diz, afasta da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Deus quer que você tenha cuidado com o que você fala, né? Deus não quer que você fale palavrões, e é nessa época da sua vida que você determina grande parte do seu futuro. Outro dia eu já estava jogando bola com um irmão que já aceitou Cristo, já adulto, e a gente estava jogando naquela hora, aí ele soltou um palavrão, ele conseguiu cortar no meio, mas todo mundo ouviu, aí ele tentou mudar a terminação. Sabe como é que é aqueles palavrões que você muda um pouquinho o final, para ver se ninguém notou que você falou o palavrão? Mas sabe por que é difícil? Porque desde a infância, desde de jovem, né, quando a mãe dele não estava olhando, ele chamava palavrão. Quando ia jogar bola, chamava palavrão. Deus diz, afaste de você os palavrões. Afaste de você os palavrões. Afaste os palavrões. Ele diz, rédeas na língua, controle essa língua. Quem controla a língua, controla o corpo todo, Tiago diz. Controle as suas palavras. Dentro disso eu vou aproveitar, eu vou juntar um ponto que eu fiz separado. Mas nessa questão de controlar as palavras, em capítulo 6, verso 19, um versículo para as mulheres principalmente, mas alguns homens também, ele diz, nada de fuxico. Deus detesta quem fala mal dos outros, quem fica inventando mentira e conversinha fiada, isso é um mal. Homem, porque o homem não sabe, você diz, fala mal do teu colega, o que eu vou falar? Né? O homem não fala bem, a maioria, tem uns que são fuxiqueiros, mas é muito difícil, né? Tem que até questionar se é homem, mas tem alguns homens de vez em quando, mas isso é um problema de mulher, isso é um problema de adolescente, isso é um problema de jovem, é um problema de mulher, de você. Então a Bíblia já diz, desde agora, eu não vou falar mal das outras pessoas, né? Eu não vou falar mal, eu não vou deixar a minha boca falar mal dos outros, não vou participar daquelas conversas onde ele está lascando lá a nossa coleguinha, onde ele está acabando com ela, né? Assassinando. Nós não vamos fazer, eu não vou participar de bullying, eu não vou fazer parte dessas panelinhas, né? A sua conversa tem que ser tal, que você está ali naquele grupinho ali, no domingo, no sábado, sei lá, e você está aí, o pastor passa assim, seu pastor passa lá perto, você não precisa parar de... Não, você pode continuar a falar porque você não está falando mal de ninguém. É isso que Deus, porque Deus ouve tudo e retribui conforme as suas palavras. Então, Deus diz, boca, né, controle na boca, nada de mentira, nada de fuxico, controle essa língua para que os seus dias se vão bem. Em Pedro repete um dos salmos, uma passagem do Salmo de Davi, que diz assim, que se você quer ver bons dias e viver uma vida de paz, alegria, poder sorrir todo o tempo, controle a sua boca, busque a paz,
Não bata a sua língua nos dentes, não bata a sua língua com a língua dos outros. Você tem que controlar, não adianta você discutir e brigar na sua fúria, e você já treina isso, sabe com quem? Com a sua mãe. Olha como Deus botou uma professora. A adolescente, a pessoa que ela mais quer bater língua é com a mãe, né? Parece que é uma vontade, igual a vontade de se coçar, né? de falar, porque a mãe às vezes é irritante, né? Por isso que eu vou falar com as suas mães no sábado. Por favor, traga a sua mãe. Eu vou tentar ajudar você, adolescente, para sua mãe ser menos irritante, né? Tem mãe que é irritante. Mãe, venha. Você não imagina como você é irritante, né? Você não imagina como nós temos salvo a sua vida. Os seus filhos às vezes estão pensando em assassinar você, em matar você, né? De tão irritado que tem adolescente. Pastor, não aguento mais a minha mãe. Mas Deus colocou essa mãe na sua vida para treinar você. Que oportunidade de você treinar. Olha só, de você treinar essa qualidade, né? Está vendo por que Deus? E porque Deus sabia que você era osso duro, por isso que Ele botou uma mãe osso duro. Ele deu para você exatamente o que você precisava. Cuidado com seus lábios, ande longe, cuidado com a sua boca, rédeas nessa boca. Também no verso 26, ele diz: veja bem por onde você anda, e os seus passos serão seguros. Deus está dizendo aqui, através de Davi, ele diz: olha, não ande por caminhos duvidosos. Alguém te chama para uma festinha de aniversário, mas você já sabe quem vai, e vai pessoas más, vão pessoas que não são do tipo de gente que agrada a Deus. Ele diz: meça os seus passos, pense aonde você vai, não ande nos caminhos perversos, fique longe desses caminhos. Onde você tiver dúvida, não faça. Quando tiver uma atividade que você tiver em dúvida, não faça. Sempre é melhor não fazer do que fazer e se arrepender. E Deus vai te honrar por ter, talvez no final você vai descobrir que não tinha nada demais, mas por algum motivo o Espírito Santo colocou uma dúvida no seu coração, porque Ele não queria que você participasse. E se você não participar, você honra a Deus, e Deus vai te recompensar por isso, porque Deus recompensa aqueles que o seguem, que dizem não às suas emoções, às suas vontades, à pressão dos outros, porque querem agradar ao Senhor. Não ande por caminhos duvidosos. No capítulo 5, verso 1, mais um conselho de Davi ao seu filho, ele diz assim: fique longe da imoralidade, Os jovens homens estão chegando perto, vão começar a entrar, e hoje com uma pornografia, está no celular, está no computador, está em toda parte, está na boca de todos os seus amigos, é uma devassidão. Por quê? Porque o mundo está para explodir. O mundo está para acabar, gente. E Deus disse que logo antes do mundo acabar, o mundo todo seria uma imoralidade só: homossexual, heterossexual, perversidade de todo tipo que você imagina. Isso é sinal que Jesus está para voltar. E é por isso que você não pode mesmo nem pensar. Fique longe da imoralidade. Fique longe. Satanás entende que isso daí é a forma mais rápida de desgraçar e destruir sua vida por anos e anos e anos, e talvez para o resto da sua vida. Capítulo 6, versos 2 e 3, ele diz assim: meu filho, olha, se você cair na armadilha das palavras que você mesmo disse, e está prisioneiro daquilo que você falou, então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. A próxima dica é: todos nós, de vez em quando, nós cometemos um erro, às vezes até por falta de experiência, por falta de saber, a gente toma uma decisão errada que a gente se arrepende 1000 vezes. Quantos de vocês não assinaram uma promissória para uma casa ou um carro e depois se arrependeram 1000 vezes? Chegaram em casa e já estavam arrependidos. Já fizeram isso? Já? Ai, para que eu fiz isso? É porque ali na hora o vendedor está pressionando você: é o último, né? A Bíblia diz que quando você toma você faz essas decisões bestas, ele diz: vai, se humilha.
Um dos problemas daqueles 4 nadadores que fizeram presepada lá no Rio de Janeiro e contaram aquela mentira, né? Olha só, aquele que inclusive conseguiu sair, se safar, e foi ele que contou a mentira, e contou para a mãe dele, depois foi para a NBC, né, a grande emissora, e contou que ele tinha sido assaltado, tudo mentira, né? O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter ido lá para a rádio, ele deveria ter ido para a TV, ele deveria ter pego o microfone e dito: olha só, eu errei, eu quero pedir perdão do Rio de Janeiro, eu quero pedir perdão do Brasil, eu quero pedir perdão da minha equipe, eu quero pedir perdão do Comitê Olímpico, eu quero pedir perdão dos Estados Unidos, eu quero pedir perdão do pastor Davi. Se ele tivesse se humilhado, no dia seguinte tinham entregue o passaporte dele e tinham ido embora sem pagar quase nada, só os 200 ou 300 reais que pagaram lá pelo espelho que quebraram. Então ele está dizendo para você, adolescente: olha, às vezes a gente vai se colocar nessas enrascadas. De qualquer forma, humilha-te, se humilha, diga: olha, eu errei, me perdoe. Deus diz que é assim, inclusive ele diz assim, quando você precisa, Jesus ensinou, você tem que se humilhar quando ainda estão te levando para o delegado. Não é quando você chega no delegado e começa a levar bolo. Não sei se ainda dão bolo, acho que não, né? Não, você tem que ir a caminho, você tem que fazer paz com o teu inimigo. Ou então você vai ficar e vai pagar o último tostão. Você vai pagar por isso. Se humilha, aprenda a largar a sua arrogância, aprenda que quando você se encrenca, que o caminho da sabedoria é o caminho da humildade. Você tem que ser que nem o cachorro. Você já viu quando um cachorro menor, o outro cachorro ataca ele, o grandão, ataca para matar? O que o pequeno faz? Ele vira de costas, bota as 4 patas para o ar, né, e mija um pouquinho. Você já notou isso aí? Aí o cachorro grande, tá humilhado, pronto, agora eu vou atacar o outro. Ele deixa lá o coitado, e o outro vira e corre para casa. Humildade, o segredo de você se safar daqueles momentos difíceis em que você se encrencou. No verso 6 do capítulo 6, nós estamos chegando ao final. Eu não vou pregar o livro todo de Provérbios. Observe a formiga, Davi disse para Salomão. Observe a formiga, preguiçoso. Salomão acho que era meio mimado, meio preguiçoso. A mãe lavava os pratos, fazia tudo para ele, ajeitava a cama dele, lavava a cueca dele, fazia tudo para ele. Aí Davi viu que isso não era bom. Ele disse assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Não tem chefe nem supervisor, mas assim mesmo armazena no verão, para que quando for a época do inverno ele tenha comida, ele tenha colheita. Olha só, eu sei que hoje virou uma moda das pessoas ficarem só no jogo ali, perdendo a vida. Os dias vêm e os dias vão, e o cara não sai ali do Pokémon, né? Jogando fora as vidas. Deus quer que você trabalhe. Trabalho é importante para criança e para adolescente. Há um movimento aí, Satanás não quer isso. Todos os grandes homens, todos os milionários começaram a trabalhar quando eram crianças. Mas ninguém quer isso. Aí tem leis que atrapalham isso, e pessoas que atrapalham isso. Olha, por quê? Porque o mundo jaz na mão do maligno. Ele quer destruir a sua vida, ele não quer que você seja um sucesso. Eu não estou falando de você ir cortar cana 6 horas por dia, 8 horas, 12 horas por dia, quando você só tem 12 anos. Não, mas cortar 1, 2 horas por dia não faz mal não, né? Agora veja só, então como é que você vai trabalhar? Bem, agora você não tem nem idade para ter carteira, né? Você não tem nem idade para ser um aprendiz. Então adivinha onde você vai trabalhar? Olha só, porque Deus diz: vá analisar a formiga, preguiçoso, vá trabalhar. Agora, o único lugar que os adolescentes podem trabalhar: em casa. Em casa. Tem louça para lavar? E olha, isso não é só para mulher, isso é para homem. O homem que lava a louça quando é adolescente, quando ele casar, se ele conseguir casar com uma mulher que gosta de lavar louça, qual todos os dias ele chamará de bendita, né? Porque, né,
Agora, se o homem nunca lavou louça, ele não vai dar apreço nenhum a uma pessoa que faz isso como carinho, como o seu marido. Talvez o seu marido não estima isso. Deixa ele lavar a louça assim um mês para ver o que é bom para tosse, né? De repente ele está achando você amada, idolatrada, salve, salve, né? Então, veja só, varrer, tem sujo para varrer? Ou você não mora em Manaus? Não tem sujo para varrer? Varra. Tem capim para puxar? Olha, aqui até no 10º andar de um apartamento aparece aquelas plantinhas, né? É um negócio incrível. E onde não tem planta tem mofo. E olha, isso aí é trabalho. Pais, você precisa ajudar os seus filhos, tá? Agora você não pode ajudar o seu filho. Olha, eu vou ver o jogo, você vai varrer o quintal. Aí, né? Aí você está frustrando o seu filho, mas você vai junto com ele, você ensina a varrer, você ensina a limpar, passar pano, todas essas coisas são importantes. Você ensina a trocar o pneu, a lavar o carro, né? Por que você vai pagar para alguém lavar o seu carro quando você tem um garoto, um homem, uma mulher na sua casa que precisa trabalhar, né? Desse ser pão duro, você paga R$25 lá para o cara, paga pelo menos uma merenda para o seu filho, deixa ele aprender a lavar o carro, pão duro, né? Faz bem, e olha, mais uma coisa importante que as pessoas não entendem. Satanás não quer que os jovens trabalhem, que os adolescentes trabalhem, porque Satanás entende que trabalho é diretamente ligado na autoestima. Deus deu o trabalho não porque precisasse do homem para cuidar da terra. Deus deu o trabalho ao ser humano antes do pecado, porque o trabalho é que dá orgulho de ser você, que dá autoestima, que é tão importante e tanto falta na nossa sociedade, principalmente entre nossos adolescentes e jovens. Trabalhe muito. Não seja preguiçoso. Comece agora. Você sabia que se você começar a guardar dinheiro numa poupança agora, e guardar por uns 10 anos de dinheiro, quando você terminar a faculdade, você não precisa mais guardar dinheiro algum. Se você guardar uns R$1.800 por ano, um pouco mais de R$100 por mês, né? Negocia com seu pai para lavar o carro. Se você botar isso tudo na poupança, quando você tiver 65 anos e for se aposentar, você será um milionário. Você terá mais ou menos R$8 milhões. 8 milhões. Por quê? Porque você, durante aquele período da sua adolescência até os 25, você já começou a investir, você começou a guardar, e esse dinheiro ficou rendendo. Quanto mais cedo se começa, mais riqueza você constrói. A idade de você observar essa ordem é quando Deus deu para você. Ele está falando para os adolescentes, Ele está falando para os pequenos, os que ainda não são adultos. Ele diz: trabalhe, observe a formiga e trabalhe. Bem, para encerrar, a Bíblia nos fala de 2 adolescentes que salvaram as suas pátrias. Uma era uma escrava. E é tão legal esse exemplo, porque adolescentes mulheres, elas se sentem escravas. Quando elas chegam ali pelos 12, 13, 14 anos, elas começam a achar que são escravas da família. Não pode sair quando quer, não vão para onde quer, não fazem o que querem. Aqui é uma escravidão, só falta botar a algema e só falta pegar o chicote. É horrível, horrível. Eu não posso ter o meu celular, eu não posso fazer o que eu quero, a vida é horrível, eu estou numa escravidão. De vez em quando alguém chega e diz: pastor, me ajuda a adquirir a minha liberdade. Pastor, eu estou me sentindo uma escrava, uma prisioneira da minha mãe. Geralmente é da mãe, né? Essa história de uma adolescente que era escrava na ponta de chicote, mas ela tinha um testemunho e ela confiava no Deus dela. E um dia, quando o patrão dela, que não era legal com ela, um dia ficou doente, ela apontou o general para o profeta de Deus e disse: o Deus da minha terra pode te curar. Aquele general, no final da história, ele foi curado pela fé daquela menina. E a partir daquele dia, aquele país que tinha atacado Israel, tinha arrasado Israel por muitos e muitos anos, nunca mais atacou Israel enquanto aquele general foi vivo, ficou vivo, por causa de um adolescente que ousou
que ousou, mesmo naquele período difícil da vida dela, ter fé em Deus e apontar as pessoas para a direção desse nosso grande Deus. Segundo, para os homens adolescentes, José. José também foi levado escravo, está vendo? Tá vendo? É adolescente, ele vai ser escravo. Ou você vai ser escravo do Egito, ou lá da Síria, ou da sua mãe, escolhe. Mas você vai ser escravo. E se não quiser nenhum desses três, você vai ser escravo do cão. E o dente dele é maior do que o da sua mãe. Então, durante esse período ele foi escravo, e foi vendido, e foi maltratado, e foi injustiçado, e foi preso. Mas aquele jovem adolescente se tornou primeiro-ministro, porque ele cria num Deus, e mesmo em toda aquela circunstância adversa, ele não se esqueceu de Deus, não viveu uma vida fora, ele continuou a fugir dos maus caminhos, mesmo ali, diante daquela, eu tenho certeza, raiva do que os irmãos dele fizeram com ele, mas ele continuou a obedecer às dicas que ele tinha aprendido com seu pai, e ele se tornou primeiro-ministro, e por ser o primeiro-ministro do Egito, ele salvou a base de Israel, ele salvou a nação de Israel. Israel só existe hoje por causa de um adolescente que foi fiel a esses conceitos e preceitos de Deus de sabedoria. Adolescentes, agora eu quero falar para você que é aqui da igreja, continue. Eu sei que tem horas que você acha que não vai acabar nunca essa escravidão. Vai acabar mais rápido do que você imagina. E é importante que você se aproveite desse momento para polir, preparar tudo aquilo que Deus quer na sua vida. Oremos. Pai querido, nós pedimos uma bênção especial por cada um dos nossos adolescentes, dos nossos teens, como também os nossos jovens, mais jovens, que Tu possas, Senhor, polir as suas vidas, que possas moldar em conformidade a Jesus, que eles possam, Senhor, ver esses preceitos da Tua palavra, que foram tão importantes na minha vida, porque são Tuas verdades e vão trazer o sucesso, e a desobediência só vai trazer destruição, tristeza. Pai, abençoe que eles possam, Senhor, guardar o coração e não permitir que suas emoções falem mais alto do que o raciocínio e a verdade. Pai, abençoe os pais que lidam e lutam durante esse período que também não é fácil, num momento difícil, na nossa economia, difícil, na situação de saúde dessa cidade, da violência. Pai, seja com esses pais, dê a eles a Tua unção, a Tua sabedoria. Em nome de Jesus te pedimos, hoje e sempre, amém. Uma semana abençoada para você.